Bom dia, jovens! Estamos de volta aqui para mais uma das nossas lições. A lição de hoje é a lição 12. Já estamos na lição 12. Passou muito rápido e vamos prosseguir. O tema é uma questão de foco. A base bíblica se encontra em Mateus 14, do 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles aqui os discípulos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Ele, Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." A palavra foco significa a nitidez de uma imagem, a visão bem definida de um objeto, o centro e o ponto de convergência, ou seja, de encontro. Quando se diz que algo está fora de foco, é porque a imagem visualizada está embaçada. Se pensar no sentido figurado, ou seja, não literal, fora de foco significa que está fora das prioridades ou fora dos objetivos principais. É exatamente nesse último sentido que o estudo de hoje apresenta a palavra foco. Isso quer dizer que ter foco é ter objetivos claros e querer saber aonde se quer chegar e como. Só um exemplo para caso você não tenha entendido o que é foco. Eu estou me gravando com o meu celular para você poder me enxergar. Por exemplo, se eu colocar a minha mão aqui, ela está fora de foco. Você está vendo o meu rosto aqui. Você consegue enxergar os detalhes do meu rosto e tal, sobrancelha grossa pra caramba e mal feita, mas você não consegue enxergar os detalhes das linhas da minha mão, porque o foco do meu celular está no meu rosto. E do mesmo jeito devemos ter o foco em Cristo e não nas coisas em volta, como Pedro, que enquanto estava olhando para Cristo, conseguiu andar sobre as águas, mas quando ele se desviou, aí começou a afundar. Na vida cristã, as pessoas precisam de foco, pois além de olhar para o alvo e enxergá-lo de forma clara e sem dúvidas, precisam de objetivos claros e perseverança para alcançar seus alvos, evitando a interferência do que é ruim e está ao seu redor. Uma questão de foco é uma questão de sobrevivência. Perder o foco é uma questão de naufrágio na vida cristã. Quando se olha firmemente para Jesus, o foco é acertado, e os resultados são uma vida abundante e repleta de significados. Quando se desvia o olhar de Jesus, os resultados são catastróficos. Hoje, veremos como deve ser o foco da pessoa que quer alcançar seus objetivos na vida cristã. Então, tópico 1. Foco para não acreditar em fantasmas. A passagem de Mateus foi essa que nós lemos mesmo, como vocês decoraram, eu sei que vocês decoraram. Mateus 14, 22 ao 33, conta a história de Jesus andando sobre as águas. No começo, Jesus despediu seus amigos e disse que eles deveriam navegar para o outro lado do mar da Galileia. Após esse momento, Jesus investiu um tempo em oração e somente na madrugada decidiu ir até os discípulos, que enfrentavam um vento forte durante a travessia do mar da Galileia. Até aí, uma história bonita, mas sem nada surpreendente. A questão é que Jesus dirigiu-se aos seus discípulos de forma pouco convencional, porque foi caminhando sobre as águas. E mais, não era um dia calmo e ensolarado, era madrugada com vento forte e águas agitadas. Tudo indica que eles criam em fantasmas. Isso levou os discípulos a pensarem que Jesus fosse um ser de outro mundo. Gritaram com medo: "É um fantasma", totalmente fora de foco. A imagem de Jesus para eles estava desfocada. No próximo parágrafo teremos uma passagem de Marcos, então iremos ler. Marcos 8, nos versículos 22 ao 30. Eles foram para Betsaida
e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Em outra ocasião, Jesus curou um cego em 2 etapas, que foi a passagem que nós lemos. Na primeira etapa, aplicou saliva nos olhos do cego, que passou a ver parcialmente, sem foco. O homem que passou a ser mais ou menos cego, como se isso fosse possível, passou a ver as pessoas como árvores. Em seguida, Jesus ajeitou o foco, colocou a mão sobre os olhos do homem e o mais ou menos cego passou a enxergar claramente. Logo a seguir, o texto mostra o mestre perguntando aos discípulos, que continuamos lendo essa passagem também. Para vocês, quem sou eu? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Nesse episódio, Jesus ensinou que o crente deve estar com foco regulado e não embaçado, e que deve ter um olhar claro sobre Jesus. Jesus não é um fantasma, é o Cristo que anda sobre as águas, que salva e que deve ser o objetivo de vida do crente. Tópico 2. Foco para andar sobre as águas. Na segunda parte da história, depois do susto que experimentaram, Jesus se apresentou aos amigos e disse a eles: Fiquem tranquilos, sou eu. O apóstolo Pedro, sempre Pedro, pediu uma prova. Se for o Senhor Jesus, faça-me andar sobre as águas também. Que coragem desse discípulo! Como Jesus não se esquiva, disse para Pedro descer do barco e andar até ele. Pedro desceu, colocou o pé na água e andou também sobre as águas. As pessoas sempre dizem que o título do texto é Jesus anda sobre as águas, mas de fato deveria ser Jesus e Pedro andam sobre as águas. Por que o apóstolo conseguiu andar sobre as águas? Isso é algo impossível de acordo com a compreensão humana, porque olhou firmemente para Jesus e obedeceu sem restrições à sua ordem e ao seu chamado. O foco do apóstolo foi Jesus, sua voz e seu comando. Mesmo em meio à grande tempestade, às ondas fortes e contra todas as leis da física. Até esse ponto da história, Pedro demonstrou grande fé, obediência e foco. É certo que tempestades virão sobre todas as pessoas, inclusive sobre os crentes. Nesses momentos, manter o foco em Jesus, acreditar em sua palavra e ser obediente às suas ordens é essencial. Tópico 3. Foco para manter o foco. E não está errado, o tópico é esse mesmo. Foco para você continuar tendo foco. Porque uma vez focado, é mais fácil você manter o foco naquilo do que ajustar o foco para os lados. Pessoal que trabalha com fotografia vai saber um pouco sobre isso. A terceira cena do episódio, em que Jesus e Pedro andam sobre as águas, narra o momento em que Pedro afundou no mar da Galileia. Uma pessoa desavisada diria: é óbvio que ele iria afundar, é impossível alguém caminhar em cima da água. Contrariando as expectativas, a Bíblia afirma que Pedro chegou a andar sobre o mar em direção a Jesus. Mas o que aconteceu então? Pedro afundou porque perdeu o foco. Ele estava indo bem, mas quando deixou de olhar para Jesus e olhou ao seu redor e sentiu o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Se o mestre não estivesse por perto, ele teria morrido afogado. Porque o mar da Galileia não estava nada calmo naquele dia. Hebreus 12, dos versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. No livro de Hebreus, que foi a passagem que lemos
O autor afirma que o crente deve se desembaraçar de tudo que o atrapalha e o pecado que o envolve para poder terminar, sem desanimar, a corrida que é proposta ao cristão. Esse texto ainda ressalta que só é possível terminar bem a carreira e ficar fiel até o último dia de vida se os olhos estiverem firmes em Jesus. É uma questão de foco. Não é possível ficar firme e fiel se a atenção for maior ao vento, à chuva ou às ondas do que em Jesus. Da mesma forma, não é possível prosseguir sem desanimar se os olhos estiverem mais nos erros das pessoas, nas propostas indecentes dos amigos ou nas dificuldades em casa do que em Jesus. Sem foco, o naufrágio é certo. Mega decisão. Depois de entender que o foco é ter uma visão bem definida de um objetivo na vida e que isso significa para o cristão seguir firmemente para o alvo que é Jesus, vejamos alguns aspectos desse foco que precisam ser entendidos. 1. Que Jesus não é um fantasma ou um ser de outro mundo, mas um amigo próximo que deseja ter intimidade com seus servos. 2. Que as palavras de Jesus são vivas e verdadeiras. Obedecer a elas é a melhor atitude que um crente pode ter, pois nelas existem salvação e vida abundante. 3. Que tempestades e ventos fortes virão sobre todos na vida, sobre justos e injustos. Mas os cristãos com o foco claro em Jesus não devem desviar sua atenção, mas manter-se com os olhos firmes em Cristo. Mega desafio. Uma vez que você entendeu o que significa manter o foco em Jesus, aproveite o aprendizado para falar com um amigo sobre o assunto. Escolha uma pessoa que tem perdido o foco em Jesus por não compreender bem quem é Cristo, por não obedecer ao que Jesus ordena ou por estar se encantando com os prazeres que o cercam, perdendo de vista a vontade do Senhor. E essa foi mais uma lição, espero que você tenha entendido. Lembrando que qualquer dúvida você pode perguntar aí nos comentários ou no grupo dos jovens, lá no WhatsApp. Mas qualquer plataforma que você escolher, com certeza alguém irá te responder. Fique tranquilo que sua dúvida será sanada. E se você chegou até aqui e não teve dúvidas, reflita um pouco sobre as perguntas. Quanto mais você pensar, quanto mais você refletir, mais dúvidas surgirão. Sempre é assim. Quando você não está preparado para a prova, você não tem dúvida nenhuma. Mas é isso aí. Um forte abraço e até logo mais de noite às 19 horas.